Encantador de palavras, domador de melodias, o nosso convidado desta semana é visto por muitos como um filósofo transviado para a música. Transviado porque a música é apenas uma das muitas facetas criativas com que se deu a conhecer ao mundo, escritor, dramaturgo, artista plástico e atual responsável pela pasta da cultura no Executivo de Cabo Verde, Mário Lúcio Sousa, a páginas tantas. Antes de mais, muito obrigado, Sr. Ministro, obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. O Sr. Ministro remata cá em Macau uma embaixada cultural pela República Popular da China, uma embaixada cultural que repete, já tinha estado na República Popular da China há um ano. Com que novidades regressa a Cabo Verde? Bom, há um ano que estamos a trabalhar nisso, através da nossa embaixada em Pequim. Nós e a China e mais alguns países do mundo, hoje em dia, temos uma filosofia do que deve ser a cultura na economia, no desenvolvimento e na relação entre os povos e as nações. E, então, nesse âmbito, Cabo Verde assinou agora com o governo da República Popular da China um acordo de cooperação cultural. E também, através desse chapéu, acabamos por assinar acordos com a província de Shanghai e também de Shenzhen e entendimentos verbais importantes para trocas de experiências com a região administrativa especial de Macau. É um acordo bilateral, é um acordo assinado entre Cabo Verde e a República Popular da China. Ainda assim, pode dar o mote a trocas culturais entre os dois países, numa altura, entre os dois países e não só entre os dois países, pode servir de exemplo numa altura em que se fala tanto entre trocas comerciais e económicas entre a China e os países de língua portuguesa. O Fórum Macau é um instrumento com uma expressão original no âmbito do trânsito bilateral entre os países, mas descura, de certa forma, esta componente cultural. Sim. Cabo Verde, ao aproximar-se da China neste sentido, está a tentar romper algumas barreiras neste sentido? Evidente. Há uma novidade. Claramente, nós não separamos em Cabo Verde as relações culturais das relações políticas, económicas ou outras. Porque em Cabo Verde, quando falarmos de património, estamos a falar exclusivamente de património cultural. Isto é um país que não tem petróleo, não tem ouro, não tem água sequer. Quando se fala de património, nós estamos a falar de património cultural. E é essa visão que nós estamos a partilhar com o mundo, e especialmente com a China, a dizer para nós qualquer tipo de relação tem que ter um selo cultural. Mas não é a cultura como artes ou como lazer, é a cultura como a especificidade que faz com que Cabo Verde seja uma nação igual a outra em qualquer parte do planeta. Porque na cultura não há medida que não seja uma medida afetiva e uma medida de respeito. Isto quer dizer que, para nós, esse acordo vai não só ter impacto na criação, nas artes, mas também vai ter na distribuição, na exportação, vai ter nos transportes aéreos, nos transportes marítimos, no intercâmbio de pessoas, na Organização Mundial do Comércio, porque Cabo Verde, quando vai a essas arenas, diz: nós, a única coisa que nós temos para ser competitivos é a nossa cultura. E essa visão já tem uma abertura enorme, porque antes dizia-se: não, a cultura trata-se com esta parte, o resto é negócio. E nós dizíamos: não há resto. Para nós, tudo é cultura. E com a China já temos esse entendimento. É sinónimo de negócio também, cultura em Cabo Verde. Habituámos a ver Cabo Verde como um país entre três continentes, passa a expressão, mas um país que soube afirmar, sobretudo, através dos palcos, que soube afirmar por Cesária Évora, que soube afirmar por mais uma série de grandes nomes da música, também das letras, pela própria ideia de Morabeza, que é uma ideia que começa a atrair cada vez mais gente em países como a Itália, por exemplo. Pode ser este passaporte cultural, este cartaz cultural que Cabo Verde tem a oferecer, pode ser a maior riqueza do país? Ou já é a maior riqueza do país? Já é a maior riqueza. E isso, hoje em dia, no contexto do chamado criolização do mundo, deve haver essa percepção. Isto é, Cabo Verde é um país que nasceu no século XV. Até 1460 não era conhecido. Em 466, com as primeiras cartas régias, começa o povoamento. Vem gente de um continente e do outro, da África e da Europa, e aí não havia nação. É do encontro dessas culturas nasce um dilema muito dinâmico, e o dilema é:
esse menino que nasceu nas ilhas, filho de mãe preta e pai branco, de que cor é? E pela primeira vez surge uma síntese que não é um híbrido, mas tem das duas coisas. Não é ora preto, ora branco. Ele é mestiço, que é uma contingência genética, pura e simplesmente. Mas da contingência genética surge a afirmação. Portanto, a nossa afirmação, a Cesare Évora, é uma afirmação moderna, é uma tradução do que nós somos. Cabo Verde se tornou nação por uma afirmação severa de dizer nós somos isto, que ninguém nos tente dizer que somos aquilo ou outro. Então, entre duas línguas, entre as línguas africanas, Mandinga, Bambará, Wolof, Bantu, Soninké, e as línguas latinas. O que é que nós fizemos? Reciclamos, inventamos uma língua. E dissemos, aqui temos uma língua síntese e vamos nos afirmar por essa língua. E depois saímos pelo mundo fora e levamos essa língua para Curaçao, para Aruba, levamos a mesma base lexical para São Tomé, depois foi para Guiné Equatorial. Esse foi o destino do crioulo. E na música surgiu a mesma coisa. O menino dizia, qual é o instrumento que eu vou tocar? É o tambor da minha mãe ou o violino do meu pai? E nesse dilema ele disse, já sei como é que eu vou resolver. Faço uma música que tem do tambor e do violino. É o que nós temos. E decidiu que é isto que ele queria fazer. De tal modo que já nós, no século XVIII, éramos conhecidos como os crioulos, os cabo-verdianos. E definimos que nós éramos esses cabo-verdianos. E assim criamos a nossa música, a nossa língua, a nossa gastronomia, criamos uma identidade síntese que hoje em dia existe no mundo. É um exemplo de como se pode harmonizar essas coisas. E daí que temos toda a legitimidade e também clareza para dizer que a cultura é a nossa maior riqueza. Porque mesmo que tivéssemos outra coisa qualquer, se não tivesse o selo do nosso percurso histórico, estaríamos a vender produtos falsos. A cultura e, sobretudo, a música tem sido uma aposta forte do Ministério que tutela, sobretudo com a organização, creio que no final de abril último, da Atlantic Music Expo, que é algo completamente inovador no continente africano. De que se trata? Que eu sei que é um projeto que lhe é muito, muito grato. De que se trata esta Atlantic Music Expo? Bom, no fundo, é como se nós tivéssemos petróleo, e a gente diz, bom, quem é que vem fazer as perfurações? Nós temos meios. E depois das perfurações, quem é que vai exportar o nosso petróleo? E isso não é diferente no campo da música. Temos a matéria-prima, ou podemos chamar de imatéria-prima, porque é do mundo imaterial que falamos, temos a música. Agora, quem é que vem aqui fazer a perfuração? Então, temos que trazer os produtores para que contratem os artistas, façam as gravações. Depois, quem é que vai exportar? Temos que trazer os agentes de espetáculos, os managers, os diretores das casas de espetáculos, os diretores dos festivais. Então, a estratégia foi, como nós não podemos apostar em 2, 3, 4 grupos para saírem de Cabo Verde e ir fazerem eventos na Europa todos os anos, que custa caro, trouxemos o mundo para Cabo Verde, a dizer, olha o que nós temos. Então, o Atlantic Music Expo foi uma estratégia de criarmos o nosso próprio mercado. Assim como existe a Midem, existe a Womex, que é o maior mercado da World Music, e nós nos situamos, dizemos, vamos trazer aqui, em parceria com a Womex, hoje temos o terceiro maior mercado mundial da música em todo o planeta. Um país pequeno como Cabo Verde foi muito bem conseguido. Neste momento, antes de eu vir para cá, nós já tínhamos dezenas de pedidos do mundo todo a solicitar artistas cabo-verdianos para atuarem nos festivais, na Inglaterra, na Ucrânia, na Macedónia, enfim, conseguimos os resultados de exportar o nosso produto. Porque a música depois funciona como a alavanca de todo o resto do sistema. Vai trazer a moda, a indústria, a eletrónica, a cultura digital, depois vai trazer as artes, e isso depois vai ter impacto nos festivais, nos grandes festivais depois tem impacto nas companhias aéreas, e depois isso tem impacto na receita dos aeroportos, isso aumenta os mecenas, depois os restaurantes estão cheios, são mais consumos de produto agrícola, depois os bares estão cheios, são novos empregos para os meninos que saem da escola de turismo, cria-se uma cadeia. E a cultura, hoje em dia, também, essa nossa visão de Cabo Verde, está a fazer escolas no mundo. É dizer, você faz um clique e detona a cadeia da cultura. E a cadeia vai mexer com tudo o resto. A visão restritiva das artes fica sempre no academicismo, na produção da obra de arte, que é essencial, mas esta é a base. Depois há todo um trabalho industrial assim, a ser feito para que isto realmente se transforme em produto económico. Cabo Verde tem a sorte de ser um país
com muita gente que canta e que canta bem. E quando se fala em Cabo Verde, o primeiro género que associamos a Cabo Verde é a morna, mas a morna tem-se reinventado também, não só dentro de portas, mas muito também na diáspora cabo-verdiana. Há músicos de origem cabo-verdiana a fazerem sucesso nos Estados Unidos, há músicos de origem cabo-verdiana a fazerem sucesso em Lisboa, há músicos de origem cabo-verdiana a divulgarem a música cabo-verdiana em Paris. A diáspora tem uma importância fulcral também a dar a conhecer as sonoridades do arquipélago. Para nós é muito engraçado que o Cabo Verde, utilizamos a palavra diáspora, mas não é uma palavra que nos é cara. Nós falamos sempre da comunidade, a nossa 11ª ilha. Porque Cabo Verde nasceu da circulação de pessoas. Foram os que vieram, lá não havia ninguém, então nós viemos com o DNA da deslocação. E logo nós começamos, mal colocamos os pés, os nossos ascendentes já foram levados a trabalhar na plantação. E aqueles que nasceram lá foram vendidos como os escravos mais caros, eram ladinizados, eram bons músicos. Então, nós cedo também saímos para exportar o que tinha nascido nas ilhas. E mais tarde nós servimos de mão de obra à pesca da baleia. Assim é que começa a primeira imigração livre de Cabo Verde para os Estados Unidos, junto com os marinheiros açorianos e madeirenses. Então, o que é que isso dá? Nós percebemos cedo que a outra parte do mundo é o nosso sempre possível destino. Nós temos uma ideia da globalização na nossa gene desde o século XV. Para nós sempre dizer vou até os Estados Unidos, vou a Paris, é uma situação normal. E o que é que esses embaixadores de Cabo Verde têm feito lá fora? Guardaram a cultura cabo-verdiana, depois divulgaram o país, criaram confiança. Portanto, você chega a qualquer parte do mundo onde há cabo-verdiano, as pessoas dizem, conheço alguém. Há dias mesmo descobriram que morreu um senhor na Holanda e, de repente, um dos jogadores do Manchester United ficou muito triste, porque o senhor era barbeiro dele. Era um cabo-verdiano amigo do Van Persie. Então, essa aproximação afetiva cria confiança. Você diz, Cabo Verde, eu conheço. Isso ajudou-nos depois a atrair investimentos. Décadas depois. E o filho do primeiro-ministro do Grão-Ducado de Luxemburgo estudava com uma criança cabo-verdiana na aula. E depois levaram os pais para Santo Antão passar férias. E nasceu uma cooperação extraordinária entre Cabo Verde e Luxemburgo que perdura até hoje. Nós somos os embaixadores da nossa própria história. E a comunidade também exporta os nossos produtos, exporta a nossa música. E hoje em dia temos um Ministério das Comunidades. Damos uma grande importância a essa integração. Tal como dão também à cultura, o Ministério da Cultura, numa altura em que grande parte dos governos europeus reduzem a cultura a secretarias. É uma boa aposta? Ora, Cabo Verde tem um programa de governo 2011-2016. Nesse programa de governo, a cultura, que tinha nos outros programas um parágrafo na última página, a cultura passou a ser referenciada na primeira página. E depois há várias páginas sobre as economias criativas, isso no programa de governo. E o programa de governo até é muito feliz e inovador em falar de novas economias, novas fontes de riqueza, referindo-se ao intangível. E a cultura em Cabo Verde está a fazer isso. Esse trabalho dentro do país é um trabalho que tem o apoio e a visão completa do governo de Cabo Verde e há sinais. Quando nós elaboramos o documento estratégico para o crescimento e para a redução da pobreza, que é o documento à base do qual Cabo Verde assina todas as cooperações internacionais, e é nessa base que todos os países dão ajuda a Cabo Verde, é o que está nesse documento, a cultura aparece como quarto dos 5 pilares do desenvolvimento do país. Portanto, deu um salto de algo que gastava dinheiro para algo que desenvolve o país. E a reação também é consequente. Não só o governo colocou a cultura nos 5 pilares do desenvolvimento, junto com a agricultura, o turismo, as novas tecnologias, mas de 2012 para 2013 a cultura tem um aumento de 55% no orçamento do Estado.
quando o mundo todo andava a cortar, nós também cortamos internamente, mas aumentamos na cultura. Esse é um gesto extremamente potente. É algo que lhe facilita a vida, entre aspas, ou gera-lhe também responsabilidades? Falávamos há pouco da Atlantic Music Expo, que outros grandes projetos pode Cabo Verde receber no sentido de capitalizar não só a ideia de retirar proveito da cultura musical, mas de outras nuances. Falava há pouco da questão da economia intangível, economia que não é de todo uma economia concorrencial, mas que aposta em características específicas para tentar divulgar, para tentar trazer riqueza ao país. Há meia dúzia de dias dizia numa entrevista à Rádio das Nações Unidas que uma das apostas poderá passar por valorizar, por exemplo, o vinho produzido na Ilha do Fogo. Vinho que, em termos quantitativos, não é de todo significativo, mas em termos históricos, em termos culturais, há uma cultura muito própria na própria forma como este vinho é produzido. Sim. Por aí, evidentemente que isto aumenta as responsabilidades quando nós não temos só a vocação, nem só a missão de fazer a gestão da criação, mas também temos a responsabilidade de criar empregos para a nova geração, porque a cultura digital, a informática, a internet, as novas tecnologias criam conteúdos, e nós vivemos numa era de conteúdos. Não é? Basta ver que há uns anos atrás o que Hollywood produzia em um ano e a quantidade de pessoas, 1 bilhão de pessoas que atendia em um ano, hoje em dia a mesma quantidade de conteúdos, 1.126 filmes, é produzido no YouTube em 21 minutos e a mesma quantidade de pessoas é atingida em 21 dias. A criação de conteúdo virou também uma forma impressionante de riqueza. Nós, daqui a uns dias, em Geneve, vamos ser o primeiro país do mundo a apresentar a cultura num evento da Organização Mundial do Comércio. Porque Cabo Verde conseguiu introduzir as economias criativas como parte financiável dos projetos da Organização Mundial do Comércio. É a primeira vez que isso acontece. Isto é, dissemos, a cultura não é um business da cultura. A cultura é um selo que os países devem colocar em tudo o que é business. Porque não sendo assim, você parte de forma descompensada para a competição. No caso do vinho, repara, nós não produzimos mais do que 100 mil garrafas. 100 mil garrafas não enche um contentor para um país que queira uma importação em massa. Mas se nós formos concorrer com os países que produzem 100 milhões e vendem a €1, nós vamos perder. Porque vamos pagar os transportes mais caros, vamos pagar as alfândegas, a fábrica que poderia produzir 10 milhões de rótulos só produz 10 mil, mas a quantidade de eletricidade que gasta e papel e tinta, manutenção é a mesma. Mas podemos utilizar esses mesmos custos de produção e, em vez de colocar o nosso vinho no mercado de escala, colocamos no mercado de nicho. E, em vez de valer €1, uma garrafa de vinho vale 100 euros. Olha o caso da Barca Velha em Portugal. Porque um vinho de marca é um vinho de nicho. E quem quiser comprar uma garrafa de Barca Velha ou uma garrafa de vinho de chã da Ilha do Fogo de Cabo Verde, sabe que compro isto porque a experiência humana que eu vou viver é única. E é nesse caso que a cultura entra. Porque o que é que há nesse vinho? Há uma cultura, um saber fazer que a máquina não consegue fazer. Então, é nesse âmbito que Cabo Verde aposta nos produtos agroalimentares com selos culturais, o vinho, o queijo, doce. Aposta na manufatura como artesanato, também com produtos culturais, mas também aposta na gastronomia como produto cultural e, inclusive, aposta no turismo como um produto cultural. Portanto, inverte, não aposta na cultura como um produto turístico, mas aposta no turismo como um produto cultural. Isto é, valoriza o turismo como consequência da valorização de trocas humanas, com base na cultura. E esse turismo é sustentável enquanto o povo existir. Enquanto que outro turismo de sol e praia, que tem a cultura como produto, quando o sol e praia falir ou mudar de se deslocalizar, já não há consumidores para o produto cultural. Enquanto que se for a cultura o atrativo, isto é eterno.
basta vermos o que faz a Muralha da China ou o que faz a Torre Eiffel. Portanto, esses aí, chova, faz vento, sol, há sempre consumidores. Eu apresentei-o como uma personalidade eclética daquilo que é o espectro cultural de Cabo Verde. Começou na música, mas cedo se rendeu à poesia, também ao romance. Tem dois romances publicados, um dos quais publicado em Portugal. Não é muito frequente encontrarem-se novas vozes de Cabo Verde à venda nas livrarias portuguesas. Porquê? Os cabo-verdianos estão com o peixe na água, na música e não nas letras? Então, nas letras também, mas eu acho que comigo foi uma coincidência. Há muitos escritores jovens fantásticos em Cabo Verde. O que aconteceu comigo é que escrevia, na altura, escrevia muito, mas eu escrevia por puro gozo, guardava na gaveta. E um dia, um jornalista português que tinha sido representante da Luz em Cabo Verde, liga-me e diz: Mário Luz, tu que produzes sempre, não tens lá nada na gaveta para mandar para um prémio que é aberto aos escritores da língua portuguesa. É Câmara... Carlos de Oliveira. Carlos de Oliveira, na Câmara de Cantanhede, não é? Prémio Carlos de Oliveira. Eu disse: eu já não estou para essas coisas, que já tinha abandonado a literatura escrita por gozo. Ele disse: mas senão Cabo Verde não vai participar. Eu disse: tá bom. Cheguei a casa, peguei do livro o Novíssimo Testamento que eu tinha escrito há 4 anos atrás e mandei-lhe por e-mail. E ele, um camarada excelente, faz o seguinte: imprime várias cópias, enche caixotes, porque o livro tem 374 páginas. Vai a Cantanhede entregar. Eu esqueci-me completamente desse episódio. Um dia, por acaso, eu estava a passar frente da Embaixada de Portugal na praia, toco o telefone. Esse amigo meu diz: ganhaste o prémio. Eu disse: pô, olha, então, entrei na Embaixada, toquei à porta do Adito Cultural e disse: não tens cá uma garrafa de vinho? Ele disse: arranjo, celebramos na hora. E uma das condições era que o livro fosse publicado. E então fizeram várias propostas. A Universidade de Coimbra estava interessada em publicar o livro, depois havia outras editoras independentes, várias. E nessa eu recebo um convite para ir a Brasília para um encontro, já não me lembro de quê. E ali estava a editora do Grupo Leia. Dom Quixote. Sim. Quem é que me apresentou a editora do Grupo Leia foi, não sei se foi o Minha Couto, alguém disse: venha conhecer aqui um... Tá. Não, é um escritor timorense. Escritor timorense, que agora foi o meu nome. E apresentou-me a senhora. Ela disse: manda-me o livro. E mandei, ela durou o livro e publicou. As edições Dom Quixote publicaram o livro. E eu tinha 2 anos para apresentar um outro livro. Apresentei e aí agora entrei para o governo e o livro está a meio da correção. Parei e por isso estou em falta com a editora. Portanto, foi essa coincidência. O que tem acontecido com os escritores cabo-verdianos é que publicam em Cabo Verde, publicam por puro prazer e não vão atrás, como eu não fui, das editoras. Agora começa a haver interesse das editoras portuguesas em vir caçar talentos. Mas este prémio coloca-lhe alguma responsabilidade? Dizia que nunca teve a tentação a determinada altura sentiu o impulso de escrever, mas nunca teve a tentação de escrever a sério, passa a expressão, para publicar. Se compararmos aquilo que é a literatura de Cabo Verde com o atual momento da literatura de outros países lusófonos, Moçambique, por exemplo, de Angola, todas têm uma figura tutelar. Temos Mia Couto em Moçambique, Paulina Chiziane também, em Angola o José Eduardo Agualusa, por exemplo. Em Cabo Verde faltava este grande nome, Mário Lúcio Souza. Não, eu sou aprendiz de bruxo, como diz a Mozart. Em Cabo Verde temos o Germano Almeida, que escreveu um livro, aliás, que foi prémio, vários prémios. Ele é condecorado também em Portugal. O Germano escreveu o Testamento do Sr. Nepomuceno, que depois foi realizado por Francisco Manso, um filme que foi um sucesso. O Germano tem mais de 15 ou 16 romances publicados. É verdadeiramente o escritor cabo-verdiano mais conhecido e mais traduzido no mundo. Aliás, o Germano era para já ter recebido o Prémio Camões há vários anos. Espero que ele o venha a receber brevemente. Ele ainda tem 60 e tal anos. Mas é ele a figura tutelar da literatura cabo-verdiana. Nós temos um outro prémio, Camões, em Cabo Verde, o Arménio Vieira, que não é muito conhecido, porque é um verdadeiro poeta. É desses poetas que poderia, aliás, ser poeta sem nunca ter escrito um verso. Porque ele é poeta em si. É como o Fernando Pessoa ou Rimbaud.
Não precisavam ter escrito nada. É a figura, é a poesia, é como vivem. Portanto, Cabo Verde tem essas, e temos um indivíduo no conto chamado José Vicente Lopes, que modernizou completamente o conto. Outro poeta fantástico, muito pessoano, Vadinho Velhinho. Há outro poeta que já ganhou vários prémios em Portugal, José Luís Tavares. O que falta, eu acho que também esta é minha responsabilidade. Falta a projeção que a literatura não teve a projeção que a música teve, por exemplo. Isso, porque a música passa com maior facilidade. A literatura precisa de uma promoção maior a um certo nível. E também precisa de algum investimento maior. Nesse caso, você teria que incentivar primeiro a criação, depois incentivar a edição. Agora temos uma política de incentivos, acabaram de lançar a edital, mas também há uma política que eu ainda não consegui fazer, que exige algum meio, que é a política da tradução no exterior. Bom, já começamos por participar nas feiras do livro e em Cabo Verde criamos a nossa própria feira chamada Feira da Palavra, em que trazemos as editoras, estamos a ver, ali se descobrem novos valores cabo-verdianos. Mas aqui ainda não começamos a fazer uma política coesa, por exemplo, projetar um prémio Nobel. É uma coisa que se faz durante 20, 25 anos. Então temos que começar agora a traduzir e as embaixadas a fazer a promoção junto com a música, entrar nas feiras do livro, começar a fazer lançamento nas feiras do livro, fazer lobbies diplomáticos, não estou a dizer quesílias, mas lobbies no sentido da divulgação diplomática, continuar o trabalho para daqui, espero, 16, 20 anos, termos um prémio Nobel. O prémio Camões nós vamos ter daqui em breve. Cabo Verde é, sobretudo, uma nação orgulhosa da sua herança, como dizia aqui há pouco, e é uma nação que, ao longo dos últimos anos, tentou, de certa forma, equilibrar dois paradigmas, o paradigma da criolidade e o paradigma da lusofonia. Este diálogo é sempre fácil de manter ou nem por isso? Bom, eu tenho que ser sincero aqui e dizer que pode não parecer diplomático, mas também nós estamos a trabalhar conceitos. O mundo mudou tão rapidamente que podemos trabalhar sem tabus nem vitimização alguns conceitos. Eu não uso o termo criolidade. Usei, até ter encontrado o escritor da Martinica, Eduardo Glissant. O último disco se chama Crioulo, e evoluímos para o conceito da criolização. E a diferença é muito forte. A criolidade é como se nós tivéssemos adquirido alguma coisa que fosse só nosso. É como falar, por exemplo, da africanidade ou falar de europeidade. Portanto, acho que existe um pequeno conceito de aquisição. Ora, a criolização já é um fenómeno dinâmico, em permanência, e que acontece todos os dias. Portanto, nós aqui estamos no meio de crioulos. O que é ser crioulo? Não é ser mestiço. O mestiço é uma contingência genética. O crioulo é uma assunção. É dizer, eu sou o ser do novo mundo, falo várias línguas, vou a qualquer lugar, assumo e quero contribuir para que o mundo perceba que nós somos seres humanos do planeta. Essa é a ideia da chamada criolização. A lusofonia é um termo que se utiliza porque junta, essencialmente, os países que foram colónias de Portugal, como também existe a francofonia. Bom, os ingleses ali foram mais crioulos, utilizaram a Commonwealth. Mas já houve conversas, eu lembro-me com o antigo secretário de Estado, João Cravinho, nós tentávamos aqui encontrar espaços que nos fossem comuns a todos os aspectos. Ali, por exemplo, nós falávamos da comunidade de povos, em vez de ser países. E aí entrava, por exemplo, Macau, entrava Goa, entrava Damão, Dio, mas também entrava o Benim, cuja capital se chama Porto Novo. Então, entrava experiências, como agora a Guiné Equatorial pediu para entrar na CPLP. Mas qual é a razão? Por causa do crioulo, o ano bom que eles têm lá. Há uma ligação. Então, essa ligação tem que ser explorada em toda a sua dimensão. Como é que nós combinamos isso? É verdade. Nós somos também membros da francofonia. Porque nós temos uma grande abertura mental. Deste modo, diríamos que a lusofonia é um dos nossos espaços. A criolização é outro. A francofonia é outro. E temos também outros espaços que se estão conformando no mundo.
o que nós assumimos, se essa é uma coisa bonita, é dizer, está na Constituição, em Cabo Verde, a língua oficial é o português. O que é que nós fizemos com essa atitude? É dizer, uma língua que antes pertencia a Portugal, hoje também é nossa. Portanto, é uma atitude bonita de não dizer, nós falamos a língua de Portugal. Não, nós falamos a língua portuguesa, que é uma das línguas oficiais de Cabo Verde. E isso não é forte, mesmo para Portugal, dizer, conservam a língua, sim, mas nós também estamos a dizer que nos apoderamos dessa língua que vocês trouxeram. Então, esse discurso é um pensamento claro em Cabo Verde de aberturas permanentes de consolidação da identidade e não uma coisa estanque. Eu rematava esta nossa conversa com um pequeno desafio, um desafio que tenho colocado a quem se senta aí desse lado, nessa cadeira. Se tivesse que sugerir um livro, e já agora também, porque tem essa outra faceta, essa sua primeira paixão, um disco lá para casa, o que é que sugeriria? Livros, eu sugeriria 3 livros. O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, Siddhartha Gautama, de Hermann Hesse, e O Profeta, do escritor árabe, já me foi o nome. Que são livros eternos, conseguem em 30, 50 páginas traduzir todo o humanismo da nossa evolução. Disco, Miss Perfumado, de Cesária Évora. A Eterna Cesária. É. Obrigado, Sr. Ministro, uma vez mais por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, muito obrigado por ter estado connosco nesta Páginas Tantas. Voltamos na próxima quarta-feira com mais livros, novas ideias e outras viagens pelo universo das letras.